Eu estou... Fonseca e a doutora Luciana Chamoni, e os agradecimentos a Michele pelo seu apoio constante, os agradecimentos a Simone Letícia, a doutora Simone, sempre presente, ao doutor Moisés também, presidente da ACLCL lá de Lafayette, né? Sempre presente também em nossos eventos. Nós estamos em pleno Outubro Rosa, mês que dedicamos a atenção à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. A Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica apoia essa importante causa. E, apesar de ser o câncer mais comum entre as mulheres, parece que vem apenas depois do câncer de pele não melanoma, me corrijam se eu estiver errado, ainda há muitas dúvidas sobre o que é mito e o que é verdade sobre o câncer de mama. A gente sempre se pergunta, o câncer de mama tem cura? Se tiver que tirar os seios, vai ficar feio? Minha avó, minha mãe teve câncer ou não teve? Isso indica que eu vou ter ou não vou ter? É verdade que amamentar protege contra o câncer? São muitos os mitos e precisamos saber o que é mito e o que é verdade. Nós vamos aproveitar para esclarecer isso agora, ouvindo a abalizada opinião do médico Dr. Roberto Porto Fonseca, que tem uma enorme experiência na área, e ainda a doutora Luciana Chamoni, que é uma advogada que atua na área da saúde mental, que é tão importante também para apaziguamento do tema, né? Dr. Roberto é diretor executivo da Oncomed e do Hospital Horizonte, implantado aqui, e que já está assim na frente, né, como hospital de ponta em Belo Horizonte, na área de oncologia e outras áreas. Abrindo o site da Oncomed, doutor Roberto, eu vi que existe no estabelecimento um Breast Center, um centro integrado de saúde da mulher, chamado Casa Delas. Correto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque me pareceu um cuidado muito especial que lá é dado às mulheres na área do tratamento de doença mamária, né? Hoje contando com a estrutura do Hospital Horizonte. E, além da oncologia, nós vimos também que existe tratamento através de acupuntura, clínica da dor, hematologia, nutrição, odontologia, psicologia, que é a psico-oncologia, né? Com orientação psicológica, enfim, orientação aos direitos dos pacientes, benefícios garantidos por lei, e isso é muito importante. Doutor Roberto, isso nos coloca muito tranquilos ao depositar em suas mãos a responsabilidade de nos orientar hoje sobre o tratamento da mama e quais os mitos e quais as verdades. Vamos contar também com a participação da dinâmica colega Luciana Chamoni, que é presidente da Comissão de Direito à Saúde Mental da OAB-MG e também membro da ABMCJ. A doutora Luciana Chamoni tem ampla experiência como advogada na área da saúde mental, um currículo excepcional, profissional com mais de 10 anos de experiência, sobretudo na área de direitos sociais, né? E é presidente da Comissão de Direito à Saúde Mental, da OAB, e fundadora do Justamente, com projeto multidisciplinar em saúde mental. Parabéns pelo seu trabalho, doutora Luciana, e seja bem-vinda como debatedora. Antes de passar a palavra ao doutor Roberto Fonseca, eu vou solicitar a Michele, que é nossa imprescindível e competente auxiliar nas lives e em outras áreas também, que passe para nós um vídeo de 5 minutos de uma corajosa juíza de direito de Contagem, de Minas Gerais, portanto, que ela nos dá um depoimento pessoal muito corajoso e muito bonito de como foi que, com o autoexame, ela
ela ajudou a diagnosticar um câncer de mama que ela tinha de modo muito precoce e ajudou e ajuda no seu tratamento. Por favor, doutora Michele, vou passar aí o vídeo. Eu descobri o meu câncer de mama numa sexta-feira à noite tomando banho. E foi uma sorte o fato de que eu fazia o autoexame com frequência. Isso decorreu do fato de que uma grande amiga, que graças a Deus está muito bem de saúde, teve um tumor de mama também, por coincidência muito semelhante ao tumor que eu tive. Nesse momento ele já foi retirado de mim. Isso me faz pensar que é muito importante eu dizer aqui da relevância de todas as mulheres fazerem o autoexame. Porque no meu caso, o tumor era extremamente agressivo, muito, muito agressivo mesmo. Apesar de eu fazer os exames, mamografia, ultrassom de mama com a frequência indicada pelos médicos, esses exames não teriam resolvido o problema de saúde. Se eu esperasse o período prescrito, previsto na medicina para fazer os exames, talvez eu não chegasse viva até lá, por causa da agressividade do tumor. Eu tinha feito há pouco tempo os exames prescritos e ainda assim o meu tumor provavelmente surgiu pouco depois. Se eu não tivesse essa rotina de autoexame, se eu não conhecesse o meu corpo, talvez eu não estivesse aqui para contar essa experiência para vocês. Parece que é um drama, mas não é um drama, gente. Isso é a realidade dos tumores de mama. Às vezes a gente pensa que só aqueles exames anuais são suficientes para nos proteger, ou acredita em histórias como, se eu tive filho cedo e amamentei muito, não terei tumor de mama, ou se eu não tenho mãe, primas próximas, se o meu lado materno não tem muitos casos, eu não tenho risco grande de ter tumor de mama. Mas eu diria que são quase lendas que nós ouvimos. Essas histórias não têm muita base nos dados da medicina. É muito importante que todas nós mantenhamos uma rotina de autoexame, até porque o tecido, o aspecto exterior e mesmo a forma como a gente palpa, como a gente percebe a mama muda ao longo do mês, com as mudanças hormonais. É preciso que a gente faça o autoexame como rotina mesmo de autocuidado, todos os dias, com propriedade. Se tem dúvida de como fazer, pergunte ao seu ginecologista, mastologista, veja vídeos adequados, né? Em época de fake news a gente precisa procurar fundamentos e orientações médicas mesmo. Procure fontes adequadas na internet, mas principalmente procure orientação médica de como proceder ao autoexame. Faça sempre, todos os dias de preferência, porque se você conhece o seu tecido mamário e as mudanças ao longo do mês, você tem muita chance de perceber. Foi o que me aconteceu. De um dia para o outro eu percebi uma mudança muito relevante. Eu pude fazer a biópsia rapidamente e rapidamente também procurar o auxílio médico, que foi fundamental para que eu pudesse, hoje ainda estou em tratamento, mas para que eu pudesse fazer um tratamento com uma perspectiva relevante de sucesso. Assim que eu procurei o médico, ele constatou, por meio da minha biópsia, a agressividade do tumor, o tipo de tumor, são 3 tipos básicos de tumor de mama, cada um vai demandar uma abordagem terapêutica diferente. No meu caso, não era adequada a abordagem cirúrgica direta, isso seria adequado no tipo de tumor que eu tenho apenas se o tumor tivesse encapsulado, circunscrito ao duto da mama. Então eu me submeti a 16 sessões de quimioterapia, depois a cirurgia para a retirada do tecido que restou. E agora estou na fase de tomar medicação e logo em breve começarei radioterapia para diminuir os riscos de recidiva. No meu caso, é uma coisa que a gente não sabe, a possível recidiva nem é na mama, mas em outros órgãos do corpo. É um tratamento difícil, mas em que eu notei que há duas fontes de força, aliás, 3, fazem muita diferença. No meu caso, tenho muita fé em Deus,
as minhas orações, as orações das pessoas queridas, as boas energias e o carinho que me vem de tantas pessoas ao meu redor. E, gente, fundamental, né? Um plano de saúde a que a gente tem a graça, eu diria, né? A sorte de ter acesso. Um plano de saúde pequeno, de autogestão, individualizado, em que se dá uma assistência tão próxima. Eu agradeço imensamente também ao meu médico, Dr. Enaldo do Mater Dei, né, que tem sido um anjo na minha vida, mas é claro que se o plano de saúde não viabilizasse todos esses cuidados, eu não teria possibilidade de fazer o que eu considero o melhor tratamento possível. Tratamento a que eu tenho acesso pelo fato do nosso plano de saúde ter o convênio com o hospital em que eu estou me tratando, realmente tem feito muita diferença na minha vida. E, de novo, eu peço, façam o autoexame diariamente, conheçam o seu tecido mamário, porque é fundamental esse conhecimento e a percepção do tumor o mais cedo possível para que haja uma grande possibilidade de sucesso no tratamento. Obrigada, Michele. A juíza, doutora Mônica Silveira Vieira, de Contagem, essa corajosa juíza aí que deu o depoimento pessoal e que quer apenas fazer-nos bem, demonstrando como que é importante esse autoexame. Agradeço a ela que permitiu que eu passasse o vídeo e permitiu que eu dissesse, até pediu que eu dissesse o seu nome, porque ela acha isso muito importante num momento como esse. Doutor Roberto, eu vou passar a palavra para o senhor, não vou nem ler o seu currículo, porque todos os conhecem. Além de oncologista, diretor da Oncomed, diretor do Hospital Horizonte, presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, foi também assessor especial de saúde do Estado de Minas Gerais, diretor do IPSENG, membro de sociedades brasileiras e internacionais de oncologia, e que tem, portanto, a qualidade suficiente, é uma das pessoas mais adequadas para falar de um tema tão preocupante e sofrido como é o câncer de mama. Passo a palavra ao doutor Roberto Fonseca. Obrigado a todos, boa noite, muito feliz com o convite, também por encontrar pessoas que a gente sempre amou e gosta, como a doutora Maria Celeste, doutora Vanessa Verdolin. Eu vou precisar da minha amiga aí que está mexendo para me share screen aqui para poder colocar os slides. São alguns diapositivos. E, doutora Vanessa, a nossa host, para me autorizar aqui a colocar os slides. Certo. Pronto, autorizou, está aqui. Pronto. Eu espero que todos estejam conseguindo ver aí os slides. Estão conseguindo? Estão, né? Ótimo. Estamos. Muito bem. Nós estamos com um gravíssimo problema de saúde mundial hoje. É a questão do câncer. A incidência global de câncer, a taxa de mortalidade tem aumentado exponencialmente, infelizmente. Para que a gente tenha uma ideia, o número de casos em 2008 estava em torno de 13 milhões de pessoas, a expectativa para 2030 são de 21 milhões, 22 milhões. E a mortalidade de 8 para 13, 14 milhões. O que está acontecendo? Nós temos aqui algumas absolutas verdades com relação a essa doença. Primeiro, é uma doença que acomete qualquer faixa etária, mas particularmente os idosos. Então, aumento e envelhecimento da população é possivelmente uma das principais razões dessa estatística que, infelizmente, não é agradável. Outro problema gravíssimo são hábitos de vida pouco saudável. Nós vamos ver para frente que 30% dos tumores malignos são causados por tabagismo, ainda em pleno século XXI. Né? Obesidade, etilismo, etc. E também, aumentando os dados dessa estatística, a questão da melhora do diagnóstico. Até pouco tempo fazia-se pouco diagnóstico de câncer, como é feito hoje. A principal causa de
câncer de mortalidade hoje são as doenças cardiovasculares, mas agora, já em 2029, o que nós vamos ter é uma inversão, sendo, então, o câncer, como a doença sistêmica, a principal causa de morte no mundo, em países desenvolvidos e em desenvolvimento. E é uma doença muito democrática, ela não escolhe raça, cor, condição social, sexo, religião, ela comete qualquer um. E o mama, câncer de mama? Câncer de mama, e eu fico extremamente feliz em poder estar participando dessa conversa nossa hoje, porque o que nós precisamos é fazer com que a sociedade como um todo, as mulheres principalmente, também homens, porque nós temos aqui 1% de pacientes com câncer de mama que são do sexo masculino, e conscientizá-los para que a gente possa reduzir a mortalidade. O importante é que nós saibamos, eu ouvindo aquela juíza, eu fiquei extremamente feliz, que a cura do câncer é uma absoluta realidade, particularmente o câncer de mama. Câncer de mama é potencialmente curável. A nossa juíza vai ficar curada, pelo bom Deus. Organização Mundial de Saúde, isso é 2020, não mudou muito, acima de 2 milhões de novos casos no mundo inteiro, 627 mil mortes, e, do ponto de vista de acometimento da mulher, 1/4 de casos que a mulher pode ter de câncer. A expectativa para esse ano não é muito diferente, nós estamos falando aqui de em torno de 66, quase 70 mil casos, e, como a doutora Vanessa colocou muito bem, é o câncer mais incidente na mulher. Ele só pede para nós moramos num país tropical, onde o sol é muito incidente, para câncer de pele, o que perfaz em torno de 1 em cada 10 mulheres durante o decorrer da sua vida. E o que há de bonito, de gostoso de se ouvir? É isso. A partir de 1990, a mortalidade do câncer de mama tem sido cada vez mais baixa, por uma série de fatores, né? O principal fator é prevenção, gente. Prevenção primária e secundária. Nós vamos falar sobre isso adiante. Entre outras coisas. Evidentemente, nós temos tido também progresso no que diz respeito aos procedimentos terapêuticos, tanto loco-regionais, como cirurgia, radiação ionizante, mas particularmente também progresso no que diz respeito ao tratamento sistêmico, ou seja, aquele que combate principalmente a micrometástase no organismo. Então, a razão dessa melhoria importante na mortalidade do câncer de mama mundial está relacionada a um processo multifatorial. Mais uma vez, o importante é a prevenção primária e secundária. Prevenção primária evita que a pessoa adquira a doença, prevenção secundária, o diagnóstico é feito numa fase mais precoce e, consequentemente, as chances de cura são muito maiores. E os fatores de risco? São todos esses aqui. Mais uma vez, idade, importantíssimo. O câncer de mama é uma doença que acomete principalmente a mulher adulta e o homem adulto. História familiar de câncer de mama, prévia de câncer de mama, exposição aumentada de estrógeno e assim por diante. O importante é o seguinte, nós temos 3 grandes grupos. O grupo de fatores endócrinos ou relativos à história reprodutiva, e esses são as razões, menarca precoce, etc. Isso aí, evidentemente, não quer dizer que toda paciente com câncer de mama se enquadre nesses grupos, mas a grande maioria se enquadra em grupos como o uso de contraceptivos orais e hormonioterapia na pós-menopausa. Isso é fundamental que a gente diga. Outros fatores relacionados ao comportamento ambiente, ingestão de bebida alcoólica diária, principalmente, sobrepeso e obesidade após a menopausa, e aquelas pacientes que, por alguma razão, submeteram a tratamento ionizante, como linfoma de Hodgkin na adolescência, etc., tem uma chance maior de desenvolver o câncer de mama na fase adulta. Os fatores genéticos estão relacionados à presença daquelas mutações, e interessante, geralmente relacionado a BRCA1 e BRCA2. A grande maioria dos tumores de mama tem como fator causal esses 2 quadros aqui.
ou seja, fatores endócrinos relativos à história reprodutiva e fatores relacionados ao comportamento ambiental ou ambiente. Fatores genéticos estão em torno de 5 a 10% apenas, ou seja, não é apenas, é importante porque tem uma, mas é fundamental que a gente entenda isso. Mais uma vez, acomete mulheres, uma mediana de 62 a 65, e uma mulher de 70 anos tem pelo menos 10 vezes mais o risco de uma mulher de 40 de adquirir a doença. Novamente, história familiar, principalmente mulher que teve uma mãe, irmã ou filha com câncer de mama abaixo de 50 anos ou câncer de ovário. Então, são seguramente pacientes potencialmente portadores daquelas alterações genéticas BRCA1 e BRCA2, principalmente. Mas isso perfaz em torno de 5 a 10% apenas dos casos. Nos mostrando o seguinte, que a prevenção é fundamental. Atividade física diária, manutenção de um peso corpóreo adequado, alimentação adequada. E quando eu falo em atividade física diária, nós estamos falando, gente, de andar meia hora por dia. Olha que maravilha, andar meia hora por dia. Ingerir diariamente, entre outros alimentos, naturalmente, verduras, legumes, etc., frutas. Isso é fundamental. A nossa artista aí que entrou naquela faixa de 5 a 10% e se submeteu a panisterectomia também, ou oforectomia. Relembrando, então, fatores de risco: alimentação inadequada, obesidade, remédio, médico e remédio, com todo respeito, quanto menos melhor. E a bebida alcoólica diária. Por que é importante que nós saibamos desses fatores de risco? Se nós sabemos desses fatores de risco, nós vamos ter muito mais atenção no que diz respeito àquilo que é fundamental, que efetivamente tem alterado as curvas de sobrevida do câncer de mama, que é a prevenção. Prevenção primária, prevenção secundária. Autoexame, consulta médica e mamografia. Autoexame, a consulta médica anual e a mamografia para determinados grupos de risco, numa fase mais precoce, como a gente vai ver, e particularmente acima de 40, 50 anos, mamografia anual para todas as mulheres. Então, nos casos de pacientes que têm essa história familiar, nossa recomendação é que, a partir dos 30 anos, elas realize avaliação médica periódica anual. E o médico vai apalpar mamas, etc., as mamas, e, evidentemente, depois do exame, avaliar se ela tem indicação ou não de fazer um exame de imagem, que seria a mamografia, principalmente. E o autoexame, que a doutora colocou muito bem, a nossa juíza, é capaz de diagnosticar estágios iniciais? Não, não é. O autoexame ele é fundamental para que a mulher se conheça, é fundamental para os casos em que ela colocou muito bem, é um tumor de agressividade maior, então é um exame que não deve faltar à mulher diariamente ou semanalmente, não deve. Agora, ele não é capaz de diagnosticar a maioria dos estágios iniciais. O autoexame não deve ser razão de não se fazer uma avaliação médica periódica e uma mamografia periódica. É fundamental que a gente saiba isso. Então, não deixa de ser meio mito, é importantíssimo sobre vários aspectos, mas ele deve sempre ser associado à avaliação médica. Porque só assim, com a história clínica, o exame físico, propedêutica de imagem, geralmente a mamografia, eventualmente nós vamos precisar de um 10% dos casos de ultrassom e, muito incomumente, nós vamos precisar de uma ressonância para ter uma ideia melhor da situação. Mas, na maioria dos casos, uma mamografia, exame físico e, eventualmente, ultrassom de mama, através, depois, de uma avaliação invasiva, que seria a biópsia, nós vamos ter condições de diagnosticar o câncer de mama. A doutora, nossa juíza, falou 3 tipos diferentes. Na realidade, nós temos, hoje, possivelmente, mais de 20 casos, 20 tipos diferentes de câncer de mama. Cada um com uma particularidade diferente. Então, nós temos câncer de mama, receptores hormonais positivos, receptores hormonais negativos, pacientes com superexpressão de HER2,
triplo negativo e assim por diante. Cada um desses, evidentemente, tem um prognóstico diferente, ele tem que ser muito bem avaliado do ponto de vista clínico e do ponto de vista histopatológico, eventualmente com a avaliação genética, para que nós possamos oferecer o que há de melhor para aquela paciente especificamente, dependendo do seu diagnóstico. Então, basicamente é isso. Diagnóstico feito, nós vamos oferecer potencialmente 3 tipos de procedimentos terapêuticos. Sempre pensando qual que é a maior efetividade, a maior segurança e o custo mais adequado. Maior efetividade vai depender dessas informações que nós vamos ter da imunistoquímica, eventualmente de um oncotype, que é a avaliação genética, evidentemente, de um estadiamento da doença. O que é estadiamento da doença? É uma avaliação da extensão da doença dentro do organismo. Existe doença metastática na axila, sim ou não? Existe doença metastática em osso, pulmão, assim por diante. Porque dependendo dessas informações e, mais uma vez, do tipo de tumor diagnosticado através da biópsia, da histopatologia, da imunistoquímica e, eventualmente, da genética, nós vamos, então, oferecer tratamentos. O tratamento local ou loco-regional mais importante, de um modo geral, quando factível, naturalmente, seria a cirurgia. Após a cirurgia, outro tipo de arma terapêutica, de ação local ou loco-regional, é a radiação ionizante. Hoje, a grande maioria das mulheres não tem feito, quando o diagnóstico comporta mastectomia, como era feito no passado, eu vi muitos casos desses, fazia-se uma mastectomia radical, com exército de músculos peitorais, esvaziamento axilar total e, consequentemente, o que se tinha é o desenvolvimento de um linfedema horroroso, coitado, um sofrimento muito grande para as pacientes. Isso aí, hoje, ficou praticamente para trás, é incomum que a gente veja isso, porque o tratamento conservador, a cirurgia menos agressiva, aliado à radioterapia, ele tem, eventualmente, resultados a nível de curas melhores do que esse tratamento ultra-radical. Ele é usado também na doença loco-regionalmente avançada e paliativamente. O paciente tem, eventualmente, uma metástase óssea para a coluna, está com dor, pode ser utilizada também a radioterapia. O tratamento sistêmico, ele pode ser feito de, basicamente, 2 maneiras. A primeira é um tratamento sistêmico que nós chamamos de adjuvante. O que é isso? A paciente submeteu-se a um tratamento cirúrgico, radiação, ou, antes de se oferecer a cirurgia, faça um tratamento neoadjuvante. Esses tratamentos têm aquilo, como foi colocado pela juíza muito claramente, eu concordo com ela, ação em doença micrometastática à distância, micrometastática, para aumentar a chance de cura da paciente. Então, quando se faz quimioterapia ou hormonoterapia, eventualmente o anticorpo monoclonal, o mais utilizado nesses casos é o trastuzumab, que é o Herceptin. O que acontece? Nós estamos oferecendo um tratamento neo ou adjuvante. Eventualmente, quando o diagnóstico é feito, a paciente já com doença espalhada, entre aspas, pelo corpo, doença metastática, nós fazemos um tratamento sistêmico com caráter paliativo. Bem. Linhas de cuidado. O que está acontecendo hoje que, infelizmente, a gente vê muito e nós precisamos mudar isso? Fragmentação da trajetória das pacientes. Então, o que isso significa? Na área de saúde suplementar, a mediana de resolutividade em termos de tratamento local, loco-regional de pacientes com câncer de mama está em torno de 82 e 84 dias. No Sistema 1 de Saúde, infelizmente, 120, 140 dias.
Isso gera grandes atrasos que podem afetar o prognóstico da paciente, piora a qualidade, piora os desfechos clínicos, naturalmente, e aumenta o custo. Uma paciente procura o médico examina, fala, vamos fazer uma mamografia. Ela marca uma mamografia para daí 15, 20 dias, um mês. Quando volta, fala assim, olha, agora precisa fazer uma biópsia. Então, a biópsia é marcada daí 1 mês, 2 meses, e assim por diante. Eu estou olhando a cara da doutora Luciana aqui, já preocupada com as condições mentais da paciente, o sofrimento dela, né, doutora Luciana, numa situação dessa. E a biópsia ficar pronta, agora nós vamos marcar, porque possivelmente nós vamos fazer uma cirurgia. Marca daí 1 mês, 2 meses e vai por aí afora. Ou seja, o que se tem é essa fragmentação extremamente desagradável, sofrida para as pacientes e para os parentes dos pacientes, do seu cuidado. Então, por isso mesmo, é que nós temos que entender o cuidado. Isso serve para qualquer tipo de patologia, gente. Não é só qualquer tipo de patologia com caráter crônico degenerativo. Então, é AVC, diabetes, obesidade, tudo, né? Nós temos que oferecer linhas de cuidado, que é o que, doutora Vanessa, nós temos trazido através dessa nova instituição, que é o Instituto Horizonte, com um modelo de atenção à saúde completamente diferente, né? Baseado nisso. Isso é que está nos dando muita satisfação em deixar esse legado para a sociedade. A linha de cuidado significa ter aquela preocupação persistente com prevenção primária e secundária, e quando diagnosticado e estadiado, mais uma vez, estadiado significa avaliação da extensão da doença dentro do organismo, tratar, deshospitalizar e sempre monitorar pós-alta. Quais são os benefícios? Prevenção primária e secundária, eles vão trazer, através de campanhas educativas, a conscientização dessa necessidade constante da mulher, do homem, seja no caso aqui de câncer de mama, outros tipos de tumores, como tumor de intestino, etc., outras doenças não oncológicas. Então, a prevenção, mais uma vez, é o fundamental. Prevenção secundária, gente, é fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores as chances de cura, maior efetividade, aumenta a segurança e diminui o custo para a sociedade do tratamento. Alta e deshospitalização e monitoramento após alta. É fundamental que o paciente não seja jogado, infelizmente, como eventualmente acontece, e esquecido. O paciente com uma doença dessa, ele tem que ser sempre avaliado e olhado ad eterno. Vou dar um exemplo. Se uma paciente teve um câncer de mama, ela tem uma chance de em torno de 8 a 10 vezes mais possibilidade de aparecer com a doença em outra mama ou, eventualmente, na mesma mama. Consequentemente, esse monitoramento pós-alta ele é fundamental para que se faça novamente diagnóstico precoce e evite-se outros problemas para a mulher. Então, o que nós temos que ter? Ambulatório especializado. O médico não pode ser o único ator. O médico não é o mais importante. O mais importante é que nós ofereçamos sempre um cuidado multidisciplinar, né? Porque atender demanda de paciente não significa atender especificamente oferecendo um processo cirúrgico, com a quimioterapia ou radioterapia. Atender significa oferecer uma atenção psicológica, uma atenção também espiritual, atenção em todos os níveis, aquilo que é demandado. E a gente oferece isso, oferecendo sempre uma pitada importante de amor para os pacientes. Tudo isso, esse ambulatório especializado, ele vai reduzir o tempo, redução da variabilidade e assertividade do cuidado. Eu tive uma satisfação enorme, ouvindo uma paciente que me ligou, e ela, para agradecer, eu falei, nós é que temos que agradecer a possibilidade de estar servindo, minha amiga. Ela disse, doutor, o senhor me pediu para procurar o fulano lá no Instituto Horizonte.
quando eu te falei que eu estava com um provável nódulo na mama. Pois bem, eu procurei, ele me examinou e pediu que eu fizesse a mamografia, eu fiz na hora. Mamografia. Isso já é um pouco de casa delas, doutora Vanessa. Fiz na hora a mamografia. Ele olhou a mamografia e falou comigo, doutor, olha, tem um nódulo, é possível que seja uma lesão que vai necessitar um procedimento cirúrgico. Mas, doutor, o que eu preciso fazer? Nós vamos ter que fazer uma biópsia, colher material para especificamente... Muito bem. O paciente hospitalizou-se 6h30 da manhã no dia seguinte. Não foi daí 82 dias, não, nem 140 dias. No dia seguinte, ela submeteu-se a uma biópsia às 6h30 da manhã, 15 para 7. Ela submeteu-se a uma punção biópsia, colheu o material e o diagnóstico foi de um tumor, de um câncer. Ela já estava na sala de cirurgia, foi operada de noite, ela foi para casa, com o tratamento cirúrgico feito. Muito bem, 2 dias depois ela já tinha imunistoquímica, que geralmente demora 15, 20, 30 dias, imunistoquímica. Em suma, ela pôde voltar no colega e ele disse para ela que, olha, se a lesão é uma lesão, eu acho que 1,4 centímetros, uma lesão relativamente inicial, tem um B, tem um C, e aparentemente os linfonodos foram negativos. Você vai procurar agora um oncologista para que nós possamos discutir o seu caso como um todo. Então, isso aí chama-se casa delas, doutora Vanessa, casa delas. E, mais uma vez, esses ambulatórios especializados servem para tudo, que é o que nós estamos trazendo para a cidade de Belo Horizonte. Nós estamos trazendo uma nova ideia de atenção à saúde, uma atenção à saúde preocupada primariamente em promover a saúde e não ficar buscando doença, né? Promover a saúde em todos os níveis, né? Através de equipes multidisciplinares. É o médico, é a enfermeira, é a psicóloga, é a fisioterapeuta e assim por diante. Isso aí. E estamos, graças ao bom Deus, estendendo isso para todos os processos patológicos das 50 especialidades que hoje o Instituto Horizonte tem trazido para a cidade. E a casa delas é isso aqui, é um espaço definitivo quando se pensa em saúde da mulher. Casa delas Breast Cancer é uma iniciativa pioneira na capital mineira, unindo a experiência da Oncomed, no tratamento do câncer, e a estrutura do Instituto Horizonte. O espaço oferece um tratamento personalizado, de excelência no cuidado da mama, consulta, exame, tratamento, procedimento, ou seja, acabou a era de se deixar 82 a 84 dias uma mulher esperando para ser operada e ser tratada do ponto de vista loco-regional. A equipe é isso aqui, ó, mastologista, oncologista, cirurgião, etc. Os aparelhos são todos de última geração, são realizados procedimentos, punções, etc., como foi falado. Então, nós estamos muito felizes em poder ter trazido, doutora Vanessa, esse tipo de, como a senhora perguntou, esse tipo de oferecimento para a cidade. Eu estou saindo do Stop Share e estou inteiro dispor para a gente começar a conversar, viu, gente? Apenas foram algumas informações que nós vamos discutir se é mito ou realidade, né? Acho que a doutora Vanessa está com Eu estava sem o áudio, obrigada. O senhor trouxe importantes informações aí e trouxe realmente um até maior comprometimento nosso para com a nossa própria saúde. Isso daí veio nos deixar com um enorme respeito, né, ao próximo e a nós mesmos com relação ao câncer de mama e a todo tipo de câncer e de doença que existe. Mas o que me deixou muito feliz foi ver essa dedicação, esse amor com que o paciente é tratado aí. O senhor veio nos trazer essa notícia aí de calor humano, de respeito ao paciente, de ética no tratamento,
e isso é muito importante. Mas eu fiquei, doutor Roberto, apenas com uma dúvida aqui em causa própria. Durante a pandemia, eu ganhei alguns pesos a mais, eu já estava acima do peso e ganhei alguns a mais. Eu gostaria de saber quanto acima do peso nos traz um risco maior de um câncer. Quanto seria acima do peso? Antes de responder, minha cara amiga, eu gostaria de lembrar e fazer um apelo às mulheres da nossa sociedade. Por gentileza, milhares de mulheres deixaram de submeter a avaliação médica periódica por causa da pandemia. Procurem o seu médico, por favor, procure o seu médico, porque, infelizmente, não só na área da oncologia, em termos de mama, mas em toda ela, é possível que a gente possa nos deparar daqui a 1 ano, 2 anos, com diagnósticos um pouco mais avançados. Então, mulher, tenha o seu médico, procure o seu médico para fazer aquela avaliação que deve ser, no mínimo, anual, por favor. Teoricamente, minha cara amiga, o aumento de peso, quer dizer, um IMC acima de 25, ou seja, a partir daí já é sobrepeso, principalmente quando aliado à ausência de atividade física aeróbica, e não precisa ser mais do que meia hora por dia de andar meia hora por dia. Esse hábito, no início, incomoda um pouco, mas depois dá uma vontade de ficar fazendo sem parar. É uma maravilha, porque a gente fica viciado em andar ou atividade física aeróbica. Então, a partir daí, evidentemente, com o aumento, existe uma possibilidade maior, mas, a partir daí, a gente tem que ficar preocupado com relação ao aparecimento de processos patológicos relacionados à oncologia, mama, intestino, etc. De modo que sobrepeso, não necessariamente obesidade, mas o sobrepeso em si já é um agente causal no aumento da incidência do câncer na mulher e no homem também. Obrigada, doutor Roberto. Antes de passar a palavra para a doutora Luciana Chamoni, eu estou vendo aqui que a doutora Simone Letícia, do Tribunal de Justiça, membro da diretoria do COGESMIG, quer fazer uma pergunta ao senhor, doutor Roberto. Doutora Simone, pode fazer a pergunta, por favor? Uhum. Está sem o áudio. O áudio. Desculpa, perdão. Não. Perdão. Uhum. Doutor Roberto, inicialmente Oi. gostaria de parabenizá-lo. O senhor nos deu uma verdadeira aula. E realmente é visível o quanto o senhor tem amor pela profissão, pelo que o senhor faz. Meus parabéns. Obrigado. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer, até mesmo porque minha mãe também está nos assistindo, para ela ficar mais tranquila. Eu tenho muitos cistos, linfonodos, sérios problemas. Antes eu fazia tratamento de 4 em 4 meses, agora eu faço controle com o Dr. Luiz Cláudio de 6 em 6 meses. E a preocupação da minha mãe, ela diz o seguinte: isso são as próteses, o seu problema é prótese, tira a prótese e tal. Então, qual é a opinião do senhor em relação a essa questão das próteses de silicone? A gente sabe que realmente elas dificultam bastante, eu sofro muito nas mamografias, mas qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Tudo na vida é risco-benefício. Primeiro, colocou-se as próteses porque a minha amiga, doutora Simone, achou que havia uma indicação pessoal dela, emocional, etc., não importa, de fazer uso de prótese. Isso é importante, isso é fundamental. Eu não tenho nada contra isso. Eu não sei se dificulta muito, não, porque não necessariamente mamografia, mas ultrassom, eventualmente uma ressonância, ela pode detectar, numa fase muito inicial, mesmo com as próteses, se aparecer algum tipo de doença. Principalmente pela sua preocupação de estar fazendo de 6 em 6 meses, com o Dr. Luiz Cláudio, que, aliás, é um excepcional mastologista, um profissional da melhor qualidade.
particularmente, eu não tenho nada contra, não. Porque existe, ao mesmo tempo que está utilizando uma prótese, não deixa de ser um corpo estranho dentro do organismo, está se fazendo tudo aquilo que é necessário para evitar que haja o aparecimento de uma doença e que ela seja ignorada, vamos dizer assim, né? Não vai acontecer, primeiro, não vai, né? E não vai. E segundo, mantenha esse controle periódico, esse excepcional profissional, vai tudo correr bem, se Deus quiser, viu? Tem problema Ok, doutor nenhum. Roberto, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Parabéns à doutora Vanessa também pela condução. Obrigada. Obrigada. Tem outras perguntas aqui, mas primeiro eu vou passar a palavra à doutora Luciane Chamoni, para que ela nos traga as informações ou perguntas que ela quiser aí sobre esse importante tema, que é a saúde mental, principalmente quanto ao paciente de câncer de mama. Com a palavra, a doutora Luciana. Obrigada, boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da doutora Maria Celeste, da doutora Vanessa Verdolin, e dizer que, para mim, é sempre uma honra estar ao seu lado, doutora Vanessa. Eu sou uma admiradora do seu trabalho já há muito tempo, desde a época da relatoria dos seus acórdãos, que eram verdadeiras aulas, e então estar aqui ao seu lado, caminhando junto, para mim, é motivo de muita alegria. Quero cumprimentar o doutor Roberto pela brilhante exposição, pela forma humanizada como o assunto foi tratado. Minha mãe assistiu aqui comigo, e enquanto ele falava, eu sempre ficava aqui pensando que eu quero que todas as mulheres que me são caras tenham acesso a essas informações. Eu trouxe algumas informações aqui relacionadas à saúde mental para a gente poder trabalhar um pouquinho em torno desse Outubro Rosa, porque o corpo e mente, na verdade, são uma unidade. E dentro dessas informações, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas para o Dr. Roberto. A gente sempre, quando a gente pensa em saúde mental, voltada para a questão do câncer de mama, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a saúde mental da paciente diagnosticada com o câncer. Porque é um momento que mexe muito com a subjetividade da mulher, e eu até vou deixar para poder explorar isso mais um pouco posteriormente. Mas teve um dado que me chamou muita atenção, que é uma preocupação de um estudo que foi feito na Itália, na Universidade de Pádua, com mulheres que têm diagnósticos de transtornos mentais, e o quanto elas são propensas ao adoecimento, né, ao diagnóstico de câncer de mama, porque elas são 35% menos propensas à realização do autoexame e dos demais exames preventivos, e, portanto, elas acabam muitas vezes tendo um diagnóstico tardio e adoecimentos muito mais complicados, né? Então, assim, eu acho que essa é uma informação relevante para a gente trazer aqui. Uma mulher deprimida ou com transtorno de ansiedade ou acometida de qualquer outro tipo de transtorno mental, ela fica com a autoestima muito abalada. Então, é muito importante, né, essa preocupação não apenas com o tratamento da doença mental em si, mas como o cuidado da saúde como um todo. Doutor Roberto trouxe um ponto que eu tinha notado aqui, que eu queria explorar, que é a questão do etilismo como um fator de risco para o câncer de mama. A gente tem acompanhado na sociedade um aumento muito grande de casos de mulheres que desenvolvem a síndrome da dependência alcoólica. Então, esse é um tema que na psiquiatria a gente tem conversado muito, é um tema que tem rodeado de muito estigma e pouco explorado no universo feminino, e que merece muito a nossa atenção. Um outro dado, quando ele traz a obesidade como um fator de risco, eu acho importante a gente chamar a atenção que também que o Brasil ele é recordista em diagnósticos de transtornos compulsivos alimentares. É a chamada fome emocional, né? A doutora Vanessa trouxe essa questão do aumento do peso durante a pandemia, né? Grande parte das pessoas ganharam peso durante a pandemia, naturalmente porque estavam mais ansiosas, estavam mais estressadas. Então, só trazendo essas reflexões para poder mostrar como é importante a gente visualizar isso como um todo. E a questão da atividade física também, assim, considero fundamental. Os psiquiatras e os profissionais da saúde mental como um todo também vêm levantando essa bandeira.
Na UAB, quando a gente fez a campanha de Setembro Amarelo, a gente promoveu exatamente uma caminhada para poder promover esse tipo de reflexão, mostrar o quanto é importante a prática da atividade física na prevenção de várias doenças, e está aí o doutor Roberto mostrando para a gente o quanto isso é importante também em relação ao câncer de mama. Mas eu queria conversar aqui com o doutor Roberto, perguntar para ele sobre essa questão da saúde mental da paciente já diagnosticada. A Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP, ela traz uma estatística importante aqui para a gente, que as mulheres, em geral, têm uma estatística de propensão para depressão de 7%. Quando essa mulher é diagnosticada com câncer de mama, esse índice sobe de 7% para 25%. E o que eu queria pontuar? O câncer de mama, ele mexe muito com a subjetividade, porque ele está muito ligado ao nosso feminino, né? A mama, antes de mais nada, para nós é o seio. Então, ela está ligada com a sensualidade, com a sexualidade, com a maternidade. E tem também toda a questão do tratamento, as quimioterapias que muitas vezes envolvem a perda de cabelo, e isso mexe muito com o emocional da mulher. Eu queria ouvir do Dr. Roberto sobre a importância do cuidado da saúde mental no tratamento, né? Que, como foi muito bem pontuado aqui, essa questão multidisciplinar, e o quanto o cuidado na saúde mental pode contribuir para o sucesso desse tratamento. Gostei muito de ouvi-la. Para que nos procurem, conheçam os nossos projetos e participem conosco da retomada do turismo, da Tem alguém aí com o áudio ligado. econômica. Doutor Roberto. Pronto. Sempre muito bom ouvir a doutora Luciana. Doutora Luciana, eu não consigo conceber prestar atenção à saúde de uma paciente sem enxergá-la de maneira holística. Eu acredito que, do ponto de vista puramente físico, a medicina seja muito tranquila, muito fácil, porque, olha, esse paciente é portador de uma pneumonite por pneumococo e o melhor tratamento é penicilina. Isso não tem. Agora, a preocupação com as questões emocionais do ser humano que você está prestando, né? As questões espirituais, todas as outras questões, intelectualidade, etc., tudo isso é fundamental, quer dizer, olhar o paciente como um todo é fundamental para que nós possamos oferecer e promover a saúde da pessoa. Sem isso, não tem jeito. E o médico, ele tem que entender de maneira muito humilde que sem a psicóloga, a enfermeira, a fisioterapeuta, etc., todo esse arcabouço de uma atenção multidisciplinar, ele é muito pouco, o médico é muito pouco, porque é fácil prescrever uma quimioterapia, mas o importante não é prescrever uma quimioterapia que vai fazer a paciente vomitar eventualmente, perder o seu cabelo, etc., né? Eventualmente ir para o CTI com uma reação gravíssima. Então, o importante é que nós possamos, mais uma vez, de maneira holística, oferecer calor humano, carinho, amor e atenção também à emoção dessas pessoas. Nós vivemos num país onde, infelizmente, a palavra câncer é sinônimo de morte. É um tabu incrível. Eu me formei há 46 para 47 anos e, quando me formei, a gente curava ali em torno de 25%. Hoje, nós curamos acima de 70% das pessoas com câncer. Principalmente, não esquecendo de frisar, quando você foca em prevenção primária, secundária, etc. Então, é fundamental. Elizabeth Kubler-Ross, ela estabeleceu essas avaliações, avaliando psicamente um paciente com uma doença grave, particularmente pacientes com câncer, aquelas 5 fases que a doutora Luciana deve estar a par. É a negação,
O paciente passa por isso. Negação, raiva, revolta, negociação, interiorização e aceitação. Dependendo dessas fases, principalmente se a paciente estiver nessas 3 primeiras fases, negação, raiva e negociação, ela passa por um aumento, uma exacerbação do sofrimento dela. Ela começa a efetivamente reduzir o seu sofrimento através de um processo de interiorização, quando ela começa a se reavaliar interiormente e começar a entender e aceitar o processo da doença. Então, enquanto ela estiver nessas primeiras fases e continua eventualmente, porque não se dá a atenção necessária na área psíquica, na área psicológica, né? A preocupação é só em fazer um tratamento, cortar paciente, irradiar, etc. Enquanto, então, essa estatística é crescida. Quando você, de maneira muito humana, adequada, primeiro, oferece todas as explicações para o paciente. Outra coisa, não é paciente só, não. É o paciente e o seu familiar, porque o núcleo familiar do paciente, eventualmente, sofre mais do que o paciente. Então, tem que ter a nossa atenção de uma maneira muito importante também. Então, quando você oferece todas as explicações possíveis, discute o processo de tratamento, além de, mais uma vez, oferecer para o paciente toda aquela gama de processos multidisciplinares, você consegue reduzir drasticamente essa estatística que a doutora Luciana colocou, de 25%, porque você reduz o sofrimento da pessoa. Agora, tem um outro dado curioso, que a gente tem notado sempre, perdão, não é sempre, mas assim, muitas vezes. Eu não sei por que o ser humano ele cresce interiormente com o sofrimento. Pode ser uma dádiva divina, não sei, eu até hoje não consegui entender isso. Mas pessoas que passam por esse processo de sofrimento, particularmente na área de câncer, que é uma doença com esse tabu muito grande, a hora que passa, vira outra pessoa. Ela enxerga a vida de uma maneira diferente. Eu acredito que, na maioria das vezes, ela fica mais forte. Ela cresce espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente, né? Porque ela começa a mudar aqueles hábitos de vida que a levaram, eventualmente, a aparecer com essa doença, etc., né? Então, é atividade física, é uma alimentação mais saudável, assim por diante. Eu não sei se eu consegui responder, doutora Luciana. Doutor Roberto, aproveitando aí a pergunta da doutora Luciana, eu gostaria apenas de aproveitar para acrescentar o seguinte. O senhor falou da influência da mente na evolução e no tratamento do câncer e como influi posteriormente no crescimento íntimo da pessoa. Agora, eu queria saber uma coisa que eu não sei se é mito ou verdade. Dizem, e muitos falam isso, que sentimentos negativos, como estresse, mágoa, raiva, perda de ente querido, tudo isso pode causar o câncer. Isso é mito ou é verdade, doutor Roberto? Pelo meu conhecimento, a estatística e os trabalhos mundiais a respeito desse tema em particular não são muito conclusivos. Agora, se nós imaginarmos, isso é hipotético, naturalmente, se nós imaginarmos o câncer como uma doença intimamente relacionada à imunidade celular e humoral, eventualmente, do paciente, nós vamos imaginar o seguinte, que, partindo do princípio que processos de depressão podem levar a uma redução da imunidade, então não há como não, eventualmente, e acreditar na possibilidade de que processos de depressão, mágoa, tudo isso que possa levar essa angústia muito forte para o paciente, reduza a imunidade e favoreça o aparecimento de câncer. Isso aí é hipotético. Agora, dizer que isso aí tem uma relação real, causal, bem definida, francamente, eu desconheço. Outro problema que está ligado também à mente da pessoa, né, ao que ela pensa, ao que ela espera, e, inclusive, essa influência dos pensamentos
negativos, é o medo de, quando tirar a mama, ficar com um aspecto feio. Hoje ainda existe isso, mesmo com a medicina tendo evoluído tanto. Como que está, doutor Roberto? Mais uma vez, infelizmente, o que acontecia quando eu iniciei na área de oncologia anos atrás, o que se fazia em termos de tratamento local, local regional, é uma cirurgia altamente radical. Realmente uma coisa desastrosa, porque além de deixar a mulher numa situação penosa, inclusive com impossibilidade, muitas vezes, de colocar uma prótese, uma coisa assim, ela trazia também a possibilidade muito frequente de edema linfático do membros. Então, a paciente com aqueles membros enormes por problema grave secundário à cirurgia. Hoje, isso aí está cada vez menos comum. Primeiro, e, mais uma vez, a associação de uma cirurgia conservadora, onde se faz uma tumorectomia ou uma quadrantectomia, mantendo, na maioria das vezes, o aspecto da mama como se fosse normal, associada à radiação ionizante, tem um prognóstico possivelmente até um pouco melhor do que essas cirurgias radicais. Então, a coisa tem mudado para melhor, viu, doutora Vanessa? Felizmente. Obrigada. Doutora Luciana Chamoni, volto-lhe a palavra para que eu faça outra pergunta ou teça considerações aí sobre a fala do doutor Roberto. Na verdade, a minha próxima pergunta seria exatamente essa pergunta que a senhora fez, que eu até vi aqui, o doutor Roberto falou muito bem sobre uma área de estudo que eles, né, chamam agora de psiconeuroimunologia. Realmente, né, assim, os estudos não são conclusivos, mas realmente muito se tem falado sobre essa associação aí do estresse, porque o adoecimento mental ele mexe muito com os hormônios, né? E acaba, muitas vezes, afetando essa questão da imunologia. Mas, como não são estudos conclusivos, eu penso que a gente tem que fazer o melhor mesmo na questão da prevenção, né? Com uma alimentação mais saudável, com a prática regular de atividade física, com a realização do autoexame e dos demais exames preventivos. E só para poder fechar esse raciocínio da questão emocional, estava me lembrando daquela live que fizemos o ano passado, doutora Vanessa, quando a gente escutou o depoimento, né, de duas pacientes que superaram o câncer de mama e como elas relataram o quanto que esse apoio emocional da família, dos amigos, o quanto que isso fez diferença durante o tratamento e para o processo de cura. E eu acredito muito nisso que o doutor Roberto falou. Eu acho que quem passa por uma situação dessa, quem vence um câncer, realmente sai muito transformado. E essa questão, né, que o ser humano precisa aprender a lidar com o sofrimento sempre de uma forma a tentar tirar o melhor daquele momento. Eu assim, não estou romantizando aqui o sofrimento de um paciente de câncer, eu acho que não é isso, porque é um sofrimento muito grande, a gente precisa ter empatia com esse sentimento das pessoas que passam por isso, é um tratamento que traz consequências físicas também muito desagradáveis, mas eu penso que esse foco na cura, porque hoje realmente tá tudo muito mais avançado, né? O câncer tem cura, e a gente trabalhar com a quebra desse estigma é muito importante. Acho que isso pode contribuir com muitas curas e salva muitas vidas. E já estou doida para poder conhecer a casa delas, fiquei encantada com o projeto. Nós iremos lá, doutora Luciana. Convido de uma vez a doutora Maria Celeste aí conosco, viu, doutora Maria Celeste? E eu vou tomar a liberdade de colocar um tapete vermelho para todas. Obrigada. Doutor Roberto, temos uma pergunta aqui da doutora Ângela Andrade, e ela pergunta o seguinte, e isso é uma coisa que eu ouço também muito falar, não sei se é mito ou verdade, ela pergunta, desodorante causa câncer de mama? Francamente, com todo o devido respeito, eu nunca vi qualquer tipo de trabalho científico dizendo isso, não. Acredito que não. Mesmo porque, são mitos, porque
praticamente quase 100%, 90%, não sei, de homens e mulheres usam desodorante, principalmente no nosso país, né? Que é um país onde se transpira muito, então acredito que não. Existe uma relação curiosa, e eu vou ser sincero, eu não sei até que ponto que isso é verdadeiro, da utilização de desodorante que tenha alumínio, e eventualmente aquilo ser absorvido e provocar alterações mentais a longo prazo em pacientes. Mas também eu acho que é um pouco de suposição. Mas, assim, câncer com desodorante, francamente, não. Doutor Roberto, eu tive um grande amigo que faleceu há pouco tempo com um câncer de rim. E diversas pessoas falaram que era porque ele tomava Coca-Cola em demasia, há muitos anos, anos e anos seguidos, e sempre Coca-Cola em vez de água. O senhor entende que isto pode ter causado câncer de rim? Francamente, Coca-Cola causa mal ao organismo como um todo. Qualquer refrigerante, principalmente Coca-Cola. Eu não recomendo Coca-Cola de jeito nenhum. Agora, de modo que eu não recomendo. Estou falando aqui também para a doutora Simone Letícia, não recomendo. Agora, especificamente, ser um fator causal para câncer renal, também desconheço algum tipo de trabalho científico dizendo isso. Não acredito que não. Eu agradeço aqui a presença também de Vera Lúcia Freitas, Alessandra Baelavinha, Luísa, Fernando Albuquerque. E tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é da doutora Ana, só colocou Ana. Quanto eu devo caminhar por dia? Cerca de 30 minutos são suficientes? É a pergunta da doutora Ana, doutor Roberto. Doutora Ana, 30 minutos são suficientes. Por quê? Atividade física diária. Não vamos... Diário, sábado, domingo também. Física, vamos tirar esse tempinho, meia hora por dia, não precisa ser mais do que isso. O que vai acontecer, eu tenho certeza que daqui a pouco vai passar para 45 minutos, uma hora, porque é tão bom, a pessoa começa a se sentir tão bem, sobre todos os aspectos, inclusive, doutora Luciana Chamoni, do ponto de vista mental, porque a atividade física auxilia nessas questões mentais, sofrimento, etc. Então, 30 minutos é o suficiente. Vou dar um exemplo curioso. O paciente tem portadora de um câncer de mama, estadio 2. O tratamento sistêmico com quimioterapia, hormonioterapia, vamos dizer que ela tenha uma idade de 60 anos, ele vai diminuir estatisticamente, depende, lógico, gente, do tipo de tumor, mas em torno de 10%, no máximo 12% de redução da reincidência da doença por tratar micrometástases à distância. Existem hoje já trabalhos científicos mostrando que uma mudança do hábito de vida, redução de peso, em pacientes que tiveram a doença, redução de peso, atividade física diária, reduzem até 30% a possibilidade de recidiva, mostrando que isso aí influencia de tal maneira na imunidade da pessoa que eu diria assim, muito mais importante do que remédio, né? Do que esses remédios que são muito tóxicos, inclusive, muito caros, inclusive. De modo que atividade física diária, 30 minutos. Alimentação com frutas, verdura, legumes, e uma redução, não drástica, mas uma redução do carboidrato, porque, infelizmente, o prato brasileiro ele é 90% de carboidrato, né? Negócio gravíssimo. Então, tudo isso leva a uma melhoria substancial no que diz respeito à redução da recidiva do câncer de mama na mulher. 30 minutos. Doutor Roberto, a doutora Cássia de Assis, faz duas perguntas. A primeira
é sobre a mamografia, se é necessário fazer todo ano, se não é perigoso fazer todo ano a mamografia. E a segunda pergunta também sobre a mamografia é se, após os 60 anos, não é mais recomendável a mulher, porque o risco de a mamografia produzir os câncer é menor do que ela ter um câncer sem a mamografia. A incidência do câncer na mulher, a média nós colocamos em torno de 62, 65 anos, é a média maior de incidência. Mais uma vez, com 70 anos, a possibilidade de ter um câncer de mama é 10, 20 vezes maior do que uma paciente de 40 anos. Então, respondendo, nessa faixa etária, considerando que a mamografia detecta, na maioria dos casos, nem sempre, como é caso de tumores agressivos de crescimento muito rápido, detecta lesões numa fase muito mais precoce. Então, a mamografia ela deve ser feita nessa idade, anualmente, sempre acompanhada do exame clínico do médico. Anualmente, acompanhado do exame clínico, e eu diria, pelo menos até os 75 anos. Doutora Luciana Chamoni, quer fazer alguma outra consideração ou alguma pergunta? Nós temos ainda aqui perguntas, mas eu gostaria de passar a palavra para a senhora. Doutora Vanessa, quero agradecer a oportunidade, dizer que realmente foi uma noite de muito aprendizado e que é muito importante a gente fazer essa informação circular. O Dr. Roberto é realmente um médico que honra a medicina, que exerce aí de forma muito humanizada, e vamos compartilhar essa informação com todas as mulheres que a gente ama, para a gente conseguir atingir o maior número de mulheres, né? Prevenção realmente salva vidas. Quero agradecer essa oportunidade, dizer que realmente me honra muito estar aqui ao lado de pessoas tão maravilhosas. Certo. Vou passar, então, algumas outras perguntas aqui para o doutor Roberto. Uma delas, a pessoa pediu para não dizer o nome, ela pergunta se anticoncepcional produz câncer. Se é mito ou verdade? É verdade. Verdade. Qualquer hormônio exógeno, seja utilizado na forma de anticoncepcional, seja na reposição hormonal, principalmente depois de 5 anos ininterruptos de uso, ele vai aumentando exponencialmente a incidência de câncer na mulher. É verdade, sim. E, doutor Roberto, um trauma, uma batida que uma pessoa recebe no seio pode causar, um fator muito grande de risco de causa de câncer no seio, na mama? Acredito que não, a não ser que sejam traumas continuados, aquele trauma crônico, né? Caso contrário, eventualmente um trauma, possivelmente não. Certo. E a doutora Maria Aparecida Gomes faz a seguinte pergunta. Ela diz que o senhor falou em câncer em homem. Ela pergunta se homem também tem câncer de mama. O câncer, quando da mama, o homem é em torno de 1%. 99% das mulheres, 1% do homem. Então, o homem também pode ter câncer de mama e o tratamento não é diferente da mulher. É basicamente o mesmo. Eu pergunto se alguém que está assistindo aí ao vivo quer fazer alguma pergunta. Eu tenho mais algumas aqui, me parece que não, né? Doutor Roberto, doutora Ana faz a seguinte pergunta. Se uma mulher faz o autoexame periodicamente, ela não precisa ir ao médico se ela não detecta nada? Isso é inverdade, isso é mito. Mais uma vez, a não ser em ocasiões especiais, o autoexame não é responsável pela maioria das detecções precoces, e sim a mamografia e o exame médico.
Então, o autoexame ele é fundamental para que a mulher se conheça, ele é importante para casos como a da nossa querida juíza aí, que deu o seu depoimento, é um tumor de alto, quer dizer, ele cresceu durante aquele período, mas isso não acontece na maioria dos casos. Então, o autoexame sozinho não é o ideal para a mulher. O autoexame ele deve ser continuado, mas na maioria das vezes, mais uma vez, a detecção mais precoce vai ser feita pelo exame clínico médico anual, eventualmente até de 6 meses, e, dependendo dos casos, e com mamografia. Então, o autoexame não pode ser... O senhor ficou sem o áudio, viu, doutor Roberto? No final. O exame, ele não pode ser, o autoexame, o único exame. Ele pode ser perigoso até se, porventura, se deixar de fazer o exame clínico e mamografia durante o período recomendado. Doutor Roberto, doutora Ana Lúcia Moreira faz a seguinte pergunta. Quem menstrua cedo ou quem tem filhos depois de mais velha tem mais chance de ter câncer de mama? Corretíssimo. A incidência do câncer de mama, ele aumenta numa mulher que menstrua antes de 12 anos, numa mulher que tem uma menopausa acima de 55 anos, e ele aumenta também em quem tem a idade, a gravidez acima de 30 anos. Então, sim, isso que foi dito é verdadeiro. E ela pergunta também se a amamentação diminui o risco de câncer. É um dos fatores que reduzem a possibilidade da mulher ter câncer. Então, é verdade. É verdade, isso é verdade, e é verdade também o que ela diz com relação à menarca precoce, a menopausa mais tardia e a questão de engravidar na idade mais acima de 30 anos. Então, tudo isso aumenta a incidência, não de maneira desastrosa, mas aumenta. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta até pessoal. Na minha família, não há histórico familiar de câncer de mama. Há histórico eventual de outro tipo de câncer, muito pouco, mas na minha família o histórico mais é cardiológico. Bom, então, considerando que não existe esse histórico familiar, eu não conheço nenhum caso de câncer de mama, alguns já me falaram que a probabilidade de ter câncer de uma pessoa da minha família é praticamente zero. É isso verdade ou é mito, doutor Roberto? Minha querida, nós colocamos naquela apresentação um dado interessante. A incidência de câncer no mundo tem aumentado de maneira exponencial. Isso por vários fatores, mas principalmente pelo aumento da população mundial, é natural, mas também e fundamentalmente porque as pessoas estão vivendo mais. O câncer é uma doença do idoso, ele pode atingir crianças neonatas, pode atingir adolescentes, porém a incidência é maior em pessoas idosas, né? Então, eu, particularmente na minha família, eu nunca tinha tido câncer, o aparecimento de câncer. Meu pai faleceu com câncer de pulmão aos 70 anos de idade, em 1990. Bem, a minha querida mãe faleceu há 3 anos atrás com tumor cerebral. Tudo isso, ela faleceu com papai com 70 anos e minha mãe com 94 anos. Então, essa história de não se ter, definitivamente não é mandatório que a pessoa não possa ter, não, né? Mas, naturalmente, em pessoas assim boas demais, como a doutora Vanessa, não vai ter, não, na sua família.
Vamos tirar essa Amém. cabeça. Você pode ter medo. Uma das coisas que eu adorei naquela colocação da juíza, doutora Vanessa, da nossa juíza, foi que eu senti que ela não tem medo. Medo. Então, o que ela carrega no coraçãozinho dela é amor. É isso que tira o medo, né? Isso tira o medo, tira aquela preocupação, ansiedade. E ela falou claramente: eu tive um tumor, fiz um tratamento neoadjuvante, operei, daqui a pouco vou fazer a rádio, estou fazendo uso de hormônio. Então, ela deve ter um tumor que a gente chama de hormônio dependente. O que ela fez foi o esquema ACT, seguramente. Então, e ela, tenho certeza, recebe isso dela mesma e da família. Outro dado interessante, doutora Luciana, é que as questões psicológicas que atingem todo o ambiente, microambiente da paciente com câncer, ele é muitas vezes minimizado, o sofrimento é minimizado quando a família está ali do lado e dando apoio, etc. Sabe? Por isso é que nós, profissionais da saúde, sejamos médicos, enfermeiros, psicólogos, etc., nós temos que oferecer aquela pitada importante de amor para os familiares também. Eu já vi pessoas com câncer e os familiares sofrendo muito mais do que o paciente em si com câncer. Mas é isso. Doutor Roberto, depois dessas palavras maravilhosas que trazem um alento muito grande aos pacientes, aos familiares, às pessoas que têm amigos que sofrem aí dessa doença, em razão do adiantado da hora, eu passo a palavra ao senhor para as considerações finais. Teríamos muita coisa ainda para falar, porque o tema é muito interessante, mas o adiantado da hora não nos permite. Eu acho que nós abordamos muita coisa aqui interessante, suas palavras foram muito alentadoras. Suas considerações finais, doutor Roberto. Minhas considerações, primeiro, de agradecimento. Agradecimento porque eu estou diante de pessoas que a gente ama, né? Doutora Maria Celeste, doutora Vanessa, todos vocês. Isso aí é difícil a gente não sentir muito bem tendo esse tipo de carinho. Um pedido especial às mulheres da nossa sociedade, por gentileza, por favor, procurem avaliação médica depois dessa pandemia, não vamos empurrar, desculpa a expressão, com a barriga mais, vamos procurar, e no que diz respeito principalmente ao câncer de mama, o seu mastologista, o seu ginecologista, e vamos fazer aquela mamografia, que já tem 2 anos, 3 anos que não fazem, viu? Por favor, não se esqueçam, a fundamental melhoria que se vê aí na redução da mortalidade por câncer no mundo inteiro de mama tem relação com prevenção primária e secundária. Isso é que é... Então, por favor, é um apelo pessoal da gente, né? O terceiro apelo é que todos vocês e os que estão nos escutando, por gentileza, vamos conhecer lá a casa delas, que vale a pena, né? Ali o que a gente vai sentir, aspirar, calor humano, carinho e amor lá. Preocupação com... Então, estão todos convidados. Viu, doutora Celeste? Por favor, não vamos esquecer. Doutora Luciana, Cleusa, Cláudia Hermínia, Vera, Nós estamos combinando aqui, vamos com muito prazer. Agradecemos à doutora Cláudia Hermínia também a presença, à doutora Cleusa Santos a presença, viu? E passo a palavra, então, à doutora Luciana Chamoni para as considerações finais, doutora Chamoni. Obrigada, doutora Vanessa. Agradecer novamente à ABMCJ por nos ter oportunizado esse encontro, ao doutor Roberto por toda a explicação, por toda a humanidade, todo o respeito, né, que tudo isso foi colocado. A doutora Vanessa por essa iniciativa. A doutora Vanessa é uma grande promotora da saúde, né, se eu posso dizer assim, sempre uma defensora da saúde e também do direito das mulheres. Então, essa oportunidade foi realmente ímpar e volto a repetir, vamos compartilhar esse conteúdo.
a todas as mulheres que consideramos, para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de informação. É muito importante a gente quebrar o estigma em torno do adoecimento, né? Doutor Roberto aí falou diversas vezes o quanto o diagnóstico precoce ele é importante. Agradecer a presença de todos e é isso, né? Uma boa noite a todos. Agradeço a sua presença, viu? Doutora Maria Celeste, eu vou passar a palavra à senhora para fazer o encerramento como nossa presidente, né, da associação e para tecer algumas considerações que a senhora quiser fazer também. E, antes disso, eu agradeço ao doutor Roberto pela maravilhosa presença, pelo tudo de bom que nos passou e pelo conforto, né? Pelo amor com que trata os pacientes. Doutora Luciana Chamoni, parabéns pelo seu maravilhoso projeto jurídico, viu? É também muito bonito, e eu agradeço a presença de todos aí, e passo a palavra para a doutora Maria Celeste fazer o encerramento. Muito obrigada, doutora Vanessa. Na verdade, eu gostaria, além de agradecer, e estou vendo aqui a quantidade de mensagens elogiosa à sua exposição, doutor Roberto, viu? Como que as pessoas estão felizes de receber essas informações. O nosso querido convidado, Moisés Motos, aqui elogiando. Eu também não sabia que o homem tinha câncer de mama, e isso foi uma informação realmente também nova para nós, e todos aqueles mitos que o senhor, com muita gentileza e com muita delicadeza, desconstruiu aqui para nós. Eu queria só dizer a todos e a todas que nos assistem que eu e o doutor Roberto, além de todas as afinidades que nós temos, ele também é um ótimo cozinheiro, viu? É um gourmet de mão cheia, viu, doutora Vanessa? Cozinha divinamente. A dona Anastasia nunca negou um jantar na casa do doutor Roberto Fonseca, porque ele sabe que será muito bem servido. Mas eu tenho uma outra afinidade com o doutor Roberto, que é a devoção ao Menino Jesus de Praga. Não me esqueça a primeira vez que fui ao consultório dele, porque uma tia muito querida faz um tratamento com ele, muito feliz, inclusive, ela não comédia, e eu olhei, portanto, para a estante do consultório dele e vi o Menino Jesus de Praga, né, que eu tenho uma devoção, né? Nós conversamos sobre isso, inclusive, né, doutor Roberto? Eu fui a Praga e fui à igreja, inclusive, que nós conversamos. Então, ele é isso, doutora Vanessa, essa pessoa, além de um profissional absolutamente competente e reconhecido, essa pessoa humana, espiritualizada, que realmente trata a todos com esse carinho, porque ele também tem esse valor muito grande de alma, né, que ele tem. Eu, por isso, fiquei muito feliz, e não foi só uma coincidência, e ela vai confirmar isso, quando a doutora Vanessa trouxe a sua indicação, eu fiquei silente, aguardando qual seria, né, porque eu deixei a cargo dela, porque ela tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa Associação Brasileira. Ela ingressou com a minha gestão, com a doutora Luciana Chamoni. Eu estou aqui com a doutora Cleusa Santos também, e várias outras associadas, né? E para dizer exatamente isso, como a associação ganhou com essas mulheres maravilhosas que foram, portanto, introduzidas. Nós tivemos a notícia hoje da doutora juíza, né, doutora Patrícia Henriques, a única mulher juíza no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que foi eleita ouvidora, a primeira ouvidora geral do Tribunal Regional Eleitoral. Então, as mulheres da nossa associação estão ganhando a cada dia mais espaço, mais reconhecimento, né? E é importante que nós possamos ter participado do Outubro Rosa, que o doutor Roberto precisa saber, a associação é nacional, ela está presente em todos os estados da federação, no Distrito Federal, é a maior ONG da América Latina. Nós temos mais de 2.000 associadas, mulheres. A sede hoje está em Goiânia, com a presidente nacional, a doutora Manuela Gonçalves, mas ela é reconhecida no Ministério da Mulher, que nós temos assento, né, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Nós somos ligados à Federação Internacional também das Mulheres, e inclusive também com reconhecimento
na ONU, é uma associação que, sem dúvida, ela tem trabalhado e tem efetivamente contribuído muito para dar esse espaço, né? Dar voz às mulheres, principalmente, não só no aspecto jurídico, mas esse também da humanização e do tratamento, portanto, daquilo que é importante às meninas, né? Às meninas e às mulheres. Então, doutora Vanessa, mais uma vez, parabéns, viu? A associação está cumprindo seu objetivo, viu? Com essa sua intervenção, com a sua participação, com esse seu dinamismo também de nos ajudar, de colaborar. A doutora Luciana Chamoni, também uma belíssima aquisição que nós tivemos, belíssima em ambos os sentidos, né? Tanto física como profissionalmente. Ela tem contribuído muitíssimo também para o nosso trabalho. A doutora Cleusa sabe disso, ela acompanha todas as nossas atividades e tem visto como que a BMCJ está ganhando cada dia, dando esse espaço a todas. Doutor Roberto, adorei vê-lo. Adorei vê-lo. Que o menino Jesus continue te abençoando, viu? Você é maravilhoso. Cuide das nossas mulheres, viu, doutor Roberto? Muito Cuide obrigado. delas. Vamos na casa dela. Vamos tirar a nossa foto, vamos abrir os vídeos, né? Vamos abrir os microfones para a nossa foto que vai para o nosso site. Nós temos o site, doutor Roberto, temos o nosso Instagram. Nós vamos divulgar no Instagram. Amanhã, Michele, ela é sempre muito cuidadosa, vai editar e vai também disponibilizar também o vídeo no canal do YouTube da nossa associação. Então, nós vamos continuar divulgando, né? Então, vamos tirar... Michele, você está preparada, hein, Michele? Vamos convidar então, vamos todo mundo todas... agora bater as palmas. Luciana, vamos abrir o microfone e bater as merecidas pausas, né? Para aplausos para o doutor Roberto e tirar a nossa foto. Muito bem. Tirou, Michele? Sim, doutora Celeste. Foto realidade. O que você não faz maravilhosamente, né, Michele? Linda. Muito obrigada. Você merece, querida amiga. Um beijo para todos, doutor Roberto. Boa noite. Beijo, até logo, gente. Beijo, boa noite. Obrigada. Tchau, doutora Simone. Tchau. Tchau, Claudinha. Que delícia também poder tê-la conosco, doutora Claudinha. Grande beijo. Beijo.